Depois da morte do rei Acabe, um rei totalmente idólatra, um rei que ia totalmente contra as vontades do Senhor também, quem reina é o seu filho. E com o sucessor foi a mesma coisa. Pois é, o filho também começou a andar nas mesmas práticas do pai, como a Bíblia diz. Um dia, ele cai e fica totalmente ferido. Então ele manda mensageiros dele para um outro lugar para consultar um Deus, mas não era o nosso Deus, era um outro Deus. Então, um anjo do Senhor aparece para Elias, que era um homem de Deus, e diz para ele dar essa seguinte mensagem para o rei: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal, Deus de Ecrom? Por isso, diz assim o Senhor: da cama que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Assim como seu pai, ele só gostava de ouvir o que era agradável aos seus ouvidos. Se alguém o contrariasse, então ele pede para 50 homens, 50 soldados, irem atrás de Elias, o homem de Deus que havia dado o recado do Senhor. Quando eles chegaram lá, Deus fez descer fogo do céu, consumiu os 50 soldados e o capitão. Então, o rei envia de novo mais 50, e a mesma coisa acontece. E depois, novamente, envia de novo pela terceira vez. Sabe, gente, ali, aquele capitão reconhece o poder de Deus e diz para Elias, pede a Elias para ter misericórdia, porque ele sabia o que ia acontecer, a mesma coisa que aconteceu das últimas 2 vezes. Bom, a história acaba aí, o rei realmente morre, né? Mas o que chama atenção aqui é como esse rei endurecia o coração. Parecia que quanto mais ele via o poder de Deus, mais o coração dele se endurecia. O que nos lembra também de Faraó, quando Moisés mostrava o poder de Deus através da sua vida. Sabe, gente, é triste. Mas muita gente, por aí, sente o coração arder. Vê o poder de Deus se manifestar. Sente o bater na porta, mas endurece o coração. Nós vivemos numa época onde a autossuficiência fala muito alto, muito alto. A gente vê que até o capitão, né, a terceira vez, a terceira tropa, o capitão, ele reconhece o poder de Deus. Todos ali reconhecem. Mas, de repente, o orgulho daquele rei, a autossuficiência, não deixava ele reconhecer o poder de Deus. Porque saber que Deus era poderoso, ele estava vendo as demonstrações. Mas ele não reconhecia. Era demais para ele, era difícil demais reconhecer que Deus era o criador dele, que Deus era magnífico, que Deus era o verdadeiro Deus. A Bíblia mostra a soberania de Deus, né, nesse episódio, e a responsabilidade humana, né, que nós temos de fazer a nossa parte. Deus demonstra poder a todo momento. Deus dá sinais poderosos, mas o rei não se volta para ele. E o caminho que ele escolheu foi a morte. Deus nos oferece vida e vida eterna através de Jesus Cristo. Ele nos conduz ao caminho da vida e não ao caminho da morte. O caminho da morte, nós vamos com as nossas próprias pernas. O desejo do Senhor é que todos os seus filhos sigam para o caminho da vida. Que Deus te abençoe e não esquece não, o reino está logo ali.